Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de outubro de 2021, e antes de entrar no assunto, eu vou recorrer ao meu amigo Bruno Oliveira, da TV Coyote, para dizer uma coisinha muito interessante a respeito do conceito de paraísos fiscais. Paraíso fiscal, na verdade, é a tradução do inglês tax haven, que significa refúgio fiscal. Só que quando trouxeram o termo aqui para o Brasil, fizeram uma confusão. Confundiram a palavra raven, que é refúgio, com heaven, que é paraíso, e veio como paraíso fiscal. Ironicamente, a forma como foi traduzido define até melhor o significado disso. Pois é, mais uma dessas coisas que são basicamente erros de tradução, que no caso, segundo ele, até deu um sentido um pouco mais preciso, e talvez seja ainda mais se você considerar que, de uma certa forma, poeticamente dizendo, os paraísos fiscais são grande parte responsáveis por deflagrar uma espécie de inferno econômico neste planeta. Pois bem, evidentemente, um paraíso fiscal é um ambiente econômico qualquer, em geral um país, embora possa ser um estado dentro de um país. No Brasil isso não tem como acontecer devido à padronização legislativa das unidades federativas, mas em alguns países isso é possível, como no caso dos Estados Unidos. E então é um ambiente econômico onde, caracterizado pelas taxas muito baixas, por um secretismo significativo relativo a quem efetua o depósito, podendo ter um nível de sigilo incomum, e uma facilidade também de movimentação de capitais, o que torna tudo isso muito mais difícil de você fazer determinadas investigações. E diante disso, fica muito difícil de pensar assim, mas então para que serve um paraíso fiscal num sentido assim legítimo? Sim, além de lavagem de dinheiro, de crime organizado, né, de tráfico de drogas, de terrorismo, de corrupção, além disso, para que mais serve um paraíso fiscal? Nada, é para isso mesmo. É esquisito, né? Tá, vamos dar umas... Tudo bem, a melhor desculpa é você se livrar da carga tributária. Em suma, o melhor argumento para que você recorra a um paraíso fiscal é você não estar disposto a pagar impostos. E a gente sabe que essa questão do imposto aí é um tema bastante curioso, né? É totalmente compreensível que as pessoas não gostem de pagar impostos. Em alguns casos a cobrança pode ser mesmo injusta, e às vezes a grana captada dos impostos é mesmo mal utilizada, então tem lá seus elementos. Mas vamos ser sinceros, geralmente quem faz isso é quem tem muito dinheiro. Eu entenderia a ideia de você sonegar o imposto como forma de defesa para pessoas de baixa renda. Se pessoas mais pobres tivessem algum meio de não pagar os impostos para melhorar suas condições de vida, isso seria um pouco mais defensável, mas via de regra isso é feito por quem tem muito dinheiro e não está passando necessidade alguma. Então, por aí você já vê a fragilidade do argumento de que a sonegação é uma espécie de defesa contra aquele mantra dogmático liberal de que imposto é roubo, para o qual tem um vídeo que eu já detalhei. Então essa controversa disposição é a melhorzinha para defender a sua utilização de paraísos fiscais. Tem uma outra que em casos muito excepcionais pode ser defensável, como por exemplo uma situação de verdadeira instabilidade em um determinado país, onde corre o risco de ter uma convulsão social muito grave e realmente as pessoas podem correr o risco de serem roubadas, ter assim, a sua poupança confiscada, tipo assim já aconteceu no Brasil, sabe? Mas isso também é muito curioso, porque via de regra, quem tem essa vulnerabilidade, mais uma vez, são as pessoas mais pobres. Quando houve o confisco de poupança no Brasil, foi confiscado a caderneta de poupança, não foi confiscadas as aplicações de alto rendimento de gente que tem muito dinheiro. Então, geralmente, na maioria dos casos, mesmo em países que estão em vias de uma convulsão social, via de regra, quem corre realmente risco de perder dinheiro são pessoas de menor renda. Quem tem muita grana normalmente está protegido. Mas pode haver uns casos excepcionais. Podem haver revoluções aí que de repente decidiram chegar à conclusão que aquele indivíduo cheio da grana lá não está com essa grana toda assim, graças a seus maravilhosos e esforçados talentos, mas talvez devido a algumas certas distorções do sistema econômico que essa revolução pretende corrigir.
Então, essa desculpa também para se utilizar o serviço de um paraíso fiscal é também problemática. Mas, no final das contas, o que o paraíso fiscal vai servir mesmo? Para ocultação de patrimônio. Tipo assim, o nosso ministro da Economia, né, que oculta o seu patrimônio lá fora, em vez de investir no país que ele diz que a economia está bombando e que recuperou a confiança dos investidores. É o liberal, né? Vai servir para lavagem de dinheiro. Também serve para quê? Serve para... Bem, para isso. Corrupção. Lavagem de dinheiro. Crime organizado. Terrorismo. Tráfico de drogas. Desvio de verba pública. Para isso servem paraísos fiscais. Eles surgem, claro, numa jogada bastante interessante. Paraíso fiscal é uma coisa que, apesar de ter uns precedentes históricos antigos, no modo como nós conhecemos hoje, ela é daqui do século XX, praticamente. Na virada do século XIX para o XX, pelo menos. E não é por outro motivo, porque ele realmente obedece um funcionamento em um sistema no qual ele está inserido na contemporaneidade. Então, aquele país que por acaso utilizou sua soberania nacional para permitir essa possibilidade, esses países receberam benefícios, porque afinal eles atraem muito dinheiro. Eles cobram uma carga tributária pequena, mas como vem entrar muita grana, eles acabam se beneficiando. E também os outros fatores, uma série de troca de favores que às vezes vem assim no nível, assim, sabe, por baixo dos panos, assim. Mas, então assim, eu não vou nem condenar exatamente alguns países, principalmente os países menores, insulares, que às vezes nem tem muitas opções, por ter utilizado esse recurso, assim, né? Ou países como, por exemplo, a Suíça, que, apesar de não ser insular, é um país relativamente isolado por uma cadeias montanhosas. Então, bem, é isso. Agora a questão é, por que esses paraísos fiscais surgem nesse momento histórico? E a gente tem que contar a historinha, basicamente. Então, vamos lá. O Estado sempre se financiou em toda a história por meio de impostos. Não tem outra forma de financiamento básico. Quer dizer, na verdade surgiram outras formas posteriormente, mas essencialmente por meio de impostos. Se você acha que imposto é roubo, não sei. Eu sei que roubo é imposto, né? Roubo, você impõe uma coisa sobre a pessoa, você tira dela. Você pode até considerar isso. Mas o fato é que não tem outro jeito. Se você quiser ter uma estrutura burocrática estatal capaz de administrar uma sociedade, entre outras coisas, fornecer segurança, criar exército, fornecer uma infraestrutura básica, não tem outra forma de financiamento a não ser por meio de impostos. E posteriormente surgiriam, por exemplo, as empresas públicas que teriam uma renda própria, então diminui a necessidade de cobrar impostos, porque a empresa pública, podendo ser lucrativa, ela também gera uma renda, e essa renda pode ser utilizada como captação de recursos pelo Estado. Curiosamente, o diabo liberal, que é contra a cobrança de imposto, também é contra a empresa pública, que é justamente uma forma de você atenuar a cobrança de impostos por meio de uma atividade lucrativa do Estado. É o mesmo infeliz que vai dizer que imposto é roubo, é o mesmo que vai vir dizer que o Estado não deveria ter atividades lucrativas, né? Às vezes diz que não tem. Além disso, tem também os bancos públicos, né? Que na verdade nada mesmo, é uma atividade econômica lucrativa, bancos de fomento, como o caso do BNDES, e esses bancos também eles têm um capital inicial que eles emprestam e aumenta uma captação de recursos que também pode ser utilizada pelo Estado. Que mais uma vez também, bem, isso é um caso mais controverso, e como os bancos públicos em geral são utilizados para fazer empréstimos extremamente generosos para empresas privadas, então os liberais assim se abstêm de criticar tanto, né? Mas bem, então o fato que você goste ou não, eu mesmo não gosto, mas não tem outro jeito do Estado se financiar a não ser por essa cobrança básica de impostos, a não ser, claro, no caso dos países socialistas, que como a grande maioria das empresas lucrativas são estatais, então as taxas de tributação são muito mais baixas, a ponto, no caso de Coreia do Norte, por exemplo, imposto ser zero, não tem imposto. Por quê? Porque todo lucro obtido de atividades que seriam privadas acabam ficando na mão do Estado, então ele não precisa cobrar imposto. Mas aí o liberal também não gosta de socialismo, né? Então, assim, o cara que diz que imposto é roubo é o mesmo que não quer que tenha empresa estatal, é o mesmo que não gosta de socialismo. E então, o que esse pessoal quer, né? Eu vou dizer que esse pessoal quer, é o motivo pelo qual foram criados os paraísos fiscais. Então vamos lá. Se o Estado sempre se financiou por meio de impostos, também é outra realidade que os mais ricos sempre tiveram muito mais recursos de evitar
a cobrança de impostos do que os mais pobres. Veja lá os precedentes da Revolução Francesa, né? Tinha aquela organização social onde você tinha uma nobreza, né? Você tinha um clero e você tinha lá o que se chamava terceiro estado, que era o povo, e praticamente só o povo pagava imposto. Os mais ricos não pagavam. E, bem, e veio os estados modernos, veio o advento do capitalismo, e o fato é que os setores privados, ou seja, as elites financeiras privadas, alguns segmentos delas se tornaram muito mais ricas do que eram tradicionalmente. Então se tornaram mais poderosas. Ao mesmo tempo veio todo esse processo de transparência, essa educação maior de toda a população, que tornou mais difícil a manutenção desses privilégios exclusivos de determinadas elites, porque a grande maioria da população passou a ter também recursos intelectuais e também financeiros para evitar esse privilégio excessivo, enquanto só eles se encarregam de carregar o Estado nas costas. Então, nesse contexto, o que aconteceu? As elites bilionárias, especialmente com o surgimento dos bilionários, desenvolveram alguns métodos mais sofisticados de se isentar de pagamentos de impostos. Um deles, por exemplo, a criação de fundações. Fundações são aquelas entidades sem fins lucrativos que você faz, para as quais você faz umas generosas doações que você pode debitar do imposto de renda. Só que, via de regra, essas fundações vão promover determinadas atividades, normalmente de interesse do doador. Por exemplo, em alguns casos até bastante benevolente. Imagina que você tem lá uma determinada cidade, onde tem a sua indústria lá, e você precisa de mão de obra para trabalhar na sua indústria. Quanto mais mão de obra qualificada você tiver, mais você pode baixar os salários. Então você tem lá uma fundação que abre lá cursos gratuitos de especialização para uma galera, para a população carente. Você doa dinheiro para essa fundação abre lá um curso e monta todo um exército de reserva de mão de obra. E aí você debitou aquele dinheiro do imposto de renda, você não pagou imposto e você criou uma situação tal que te beneficiou. Então essas fundações funcionam basicamente assim. Não estou dizendo que é sempre assim, eles fizeram muitas coisas interessantes. Há coisas interessantes que fundações fazem que acabam tendo um benefício generalizado. Mas entenda, sempre é um benefício generalizado do que quem fez as doações se beneficia um tanto mais. Então é uma forma de você escamotear a cobrança de impostos. Uma outra forma também são estratégias empresariais, como por exemplo você criar várias empresas fantasmas para você concorrer consigo mesmo ou disfarçar determinados monopólios. E aí não vou entrar muito nessa questão, mas o desenvolvimento da Standard Oil dos Rockefellers é exemplar nesse sentido. Eles foram os primeiros exemplos, ou pelo menos dos maiores, de determinados trustes econômicos, organizações assim que maqueiam determinadas estruturas de poder para fingir que está havendo uma concorrência, para fingir que está havendo um dinamismo no mercado, quando na verdade está tudo sob controle do mesmo grupo. Mas isso é um pouco mais complexo, mas isso envolve sim você simular determinadas coisas que na realidade não são reais e ocultar um pouco a sua riqueza. Mas um outro modo onde se utilizou de minimizar, de se isentar de cobrar impostos, é você transferir para outros países, seu dinheiro para outros países onde o imposto é menor, mas como a tendência de todos os países mais desenvolvidos é cobrar imposto sim, há uma relação praticamente direta entre o grau de desenvolvimento de um país e a sua carga tributária. Elas geralmente são mais altas, com exceção, claro, dos países socialistas. E assim surgem os paraísos fiscais que permitem a pessoas que têm muita grana movimentar seus capitais pagando o mínimo de impostos. E essa atitude de você pagar o mínimo de impostos é o quê? Você enriqueceu numa sociedade estatal. Ninguém enriquece numa tribo indígena no meio do mato. Você enriquece dentro de uma sociedade extremamente complexa que só pode funcionar mediante uma burocracia estatal. Uma sociedade que só pode funcionar mediante pagamento de impostos. E aí você que tem muito dinheiro e que agora não quer pagar imposto, inventa um jeito de escapulir e pagar o mínimo possível, mais uma vez onerando cada vez mais as pessoas mais pobres. É para isso que serve o paraíso fiscal, para, na melhor das hipóteses, se promover uma evasão de divisas, promover não exatamente uma evasão fiscal, mas uma elisão fiscal. A diferença é que elisão ela é legal, né? Você fazer uma
abordagem assim em torno da sua contabilidade que não chega a ser ilegal, mas você consegue dar um jeitinho de diminuir a cobrança. Evasão já passa a ser uma coisa assim que é necessariamente ilegal. Geralmente a terminologia elisão vem antes do fato consumado, do fato contábil consumado, e a evasão vem depois. E ainda tem a tal da elusão fiscal, que é uma coisa um pouco mais complicada, fica meio que um meio termo. Mas beleza. O fato é que, sim, paraísos fiscais são criados para beneficiar gente que tem muito dinheiro e quer minimizar a sua captação de impostos. É a mesma coisa de sempre. Você sempre colocar o ônus da sociedade sempre nas costas dos outros. Querer tirar o máximo de benefício dando em troca o mínimo possível. É você socializar o prejuízo e privatizar o lucro. É a essência do liberalismo que nós temos hoje, a essência do privatismo. É essa. E aí, você entende por que mesmo sendo predominantemente usado para todas as formas de crime organizado, ainda assim se permite a existência disso, porque isso beneficia a elite bilionária, a elite muito rica, só o pessoal muito rico se beneficia disso. E tudo que beneficia exclusivamente aquela ínfima panelinha de 0,001%, por mais indecoroso, por mais bizarro, por mais estranho que seja, como é o caso dos paraísos fiscais, é uma coisa que sempre vai ser permitida funcionar desse modo assim, um tanto exótico, um tanto estranho, que nós ficamos assim, poxa, mas como é que pode se permitir o funcionamento de um negócio que praticamente só serve para cometer crime? Bem, porque já que é para falar em crime, de uma certa forma, essa atividade de sonegação também é crime. E aí você inverte o discursinho liberal fajuto, né? O roubo aí está em um outro lugar. Está numa estrutura socioeconômica criada com o objetivo de beneficiar sempre quem tem muita grana, que não é uma novidade histórica, mas na contemporaneidade assumiu uma forma um pouco mais específica, com o advento do capitalismo assumiu essa modalidade. Hoje o setor privado é mais rico e mais poderoso em relação ao setor público do que era em qualquer momento da antiguidade. Então ele pode se dar ao luxo de fazer essas coisas aí, de ter esses privilégios, pode se dar o luxo de manter uma vasta estrutura planetária utilizada quase que exclusivamente para a prática de crimes gravíssimos, inclusive terrorismo internacional, inclusive aquele que derrubou as Torres Gêmeas, tráfico de drogas e toda uma corrupção. Só que o que eu venho falando desde sempre? Tudo isso faz parte desse sistema. No vídeo sobre narcotráfico eu falo, narcotráfico faz parte do sistema. É uma parte infraestrutural, é uma parte legal, mas faz parte do sistema. Todo esse sistema de corrupção que viu falando que corrupção é um problema, mas não é a causa dos problemas, pelo contrário, é uma consequência de um sistema essencialmente corrupto. E aí fica mais uma das evidências do quão indecoroso, do tão corrupto, do tão criminoso é esse sistema econômico que nos cerca. Então não se engane, os tax havens, que eram os refúgios fiscais, se tornaram de fato paraísos fiscais para que uma pequena elite possa infernizar a vida do restante da sociedade, permitindo, não viabilizando, às vezes até demandando todo um sistema de crime organizado que suporta este sistema econômico. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 19 de outubro de 2021. Obrigado por sua atenção.